Meu nome é Juliano Fontes, sou fundador do site investimentofutebol.com e nos próximos minutos eu vou te mostrar o passo a passo usado por pessoas comuns para ganharem pelo menos R$ 3.200 por mês enquanto assistem a jogos de futebol 3 vezes por semana. Talvez você me conheça por ser autor do livro best-seller da Veja, Invista em Futebol. Ou talvez você me conheça por uma das entrevistas que dei para o Valor Econômico, Época Negócios, Exame, Jovem Pan, CBN e vários outros canais de comunicação. Mas eu gosto mesmo é de ser conhecido por transformar a vida das pessoas, como nesses casos. Agradeço muito ao Juliano por trabalhar hoje no que eu quero. Para quem gosta de futebol, é a realização total. Sinceramente, o melhor investimento até hoje que eu fiz realmente funciona. O mais legal de tudo isso é a perspectiva de futuro que ele nos dá. Acredite, pois pode dar um bom futuro para você. É muito prazeroso trabalhar naquilo mesmo que você gosta, mesmo você não sendo um adepto do futebol. Vários dos meus alunos conseguem aplicar as minhas estratégias e atingir rendas maiores do que seus salários atuais em apenas 8 semanas. Qualquer pessoa pode aprender, é só seguir o passo a passo correto. Mas antes de te falar sobre isso, deixa eu te contar como eu cheguei a esse método. Eu sempre fui um apaixonado por futebol. Quando eu era criança, eu jogava bola com os meus amigos todos os dias. A gente jogava em um campinho perto de casa ou na rua mesmo, no asfalto. E a gente fazia os golzinhos com tijolos ou até mesmo com os nossos chinelos. A gente jogava todo santo dia, mesmo quando estava com sol forte ou até mesmo na chuva. Bom, eu não era o melhor jogador entre os meus amigos e no fundo eu sabia que não viraria um jogador profissional. Mas eu não conseguia parar de sonhar com uma vida que tivesse o futebol como uma das minhas principais atenções. O futebol sempre foi minha paixão, mas as coisas nem sempre acontecem como a gente espera. Minha mãe é professora em uma escola municipal, e se você conhece algum professor de escola pública, você sabe como essas pessoas sofrem. Eu aprendi desde pequeno, vendo a minha mãe, que para conseguir algum conforto eu teria que estudar, e muito. E só assim eu poderia ser contratado por uma boa empresa com um bom salário. Era isso que eu pensava, mas as coisas não aconteceram bem assim. Quando eu tinha 17 anos, fui a uma feira de agronegócios em Uberaba, minha cidade natal. Nessa feira havia um estande sobre a Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo. Eu entrei no estande, assisti uma pequena apresentação e fiquei entusiasmado com o mercado. Levei para casa uma pequena apostila que me deram, estudei e continuei pesquisando sobre o assunto, tanto na internet quanto em livros. Como eu não tinha dinheiro para investir, ficava apenas estudando e sonhando em investir nesse mercado um dia. Quando eu tinha 18 anos, eu entrei na faculdade para cursar administração, porque era o que eu achava que gostava naquela época. Logo, consegui meu primeiro emprego como auxiliar de escritório e um depósito de estocagem de grãos. O lugar era todo empoeirado, com os computadores velhos que mal funcionavam. Eu lembro que demorava muito tempo para chegar no trabalho, o escritório era longe da minha casa. No escritório, a demanda de serviço era sazonal, ou seja, na época da safra da soja e do milho, eu trabalhava muito. Fazia dezenas de horas extras que iam tudo para um banco de horas. E na entre-safra, todos os funcionários ficavam ociosos. Sinceramente, eu achava muito bom trabalhar dessa forma. E eu sempre aproveitava a entre-safra para estudar o mercado de ações, além de estudar para concurso público e ainda fazia faculdade. Era uma loucura. Naquela época, eu fazia tudo isso para ganhar míseros R$800 e investia quase todo esse dinheiro no mercado de ações, que era o que eu gostava de fazer. No segundo ano da faculdade, eu recebi uma ligação e mal sabia que aquela ligação iria mudar o rumo da minha carreira profissional completamente. Um grande amigo meu, Leonardo, que eu conheço há mais de 10 anos e que é apaixonado por futebol assim como eu, descobriu por acaso, em um desses fóruns da internet, uma bolsa de investimentos parecida com a Bovespa. Mas ao invés de comprar e vender ações, as pessoas compravam e vendiam resultados de jogos de futebol, umas contra as outras. Ele não entendeu muito bem como funcionava essa bolsa, e como eu gosto muito de futebol e já tinha um pouco de experiência na bolsa de valores, ele pediu para eu entrar no site dessa bolsa e entender como tudo funcionava para depois explicar para ele. Eu achei aquilo tudo muito estranho, achei que ele estava mexendo com apostas e jogos de azar, mas como eu confiava muito no Leonardo, eu resolvi pesquisar sobre o assunto. Quando eu entrei no site dessa bolsa e entendi como tudo funcionava, fiquei louco e não conseguia fazer mais nada além de estudar esse mercado. Fiquei apaixonado pelo mercado, que era uma mistura de futebol, meu hobby preferido, com o mercado de ações, que eu achava que era minha paixão profissional. Eu tinha encontrado um mercado que unia as duas coisas que eu mais gostava. Por mais que eu gostasse do mercado de ações e de analisar empresas como Vale, Petro e Itaú para investir, eu gostava ainda mais de futebol. E parar de analisar essas empresas para analisar times de futebol e investir de forma semelhante era um sonho, ou melhor, poderia se tornar minha nova realidade.
Como eu já ganhava um pouco de dinheiro na bolsa de valores, tinha algumas estratégias de investimento e sabia como esse mercado funcionava, eu poderia transportar essas estratégias e um pouco da experiência que eu tinha para essa bolsa de futebol, e ganhar dinheiro se tornaria apenas uma consequência. O primeiro jogo que trabalhei foi Manchester contra Arsenal, do campeonato inglês, em um sábado à tarde. Eu já estava empolgado para assistir ao jogo, e ainda poder ganhar dinheiro, eu estava super ansioso. Enquanto o jogo rolava, eu assistia e aplicava as técnicas, ao vivo, durante o jogo. Lembro até hoje da adrenalina que senti. Ao final do jogo, olhei meu extrato e depois de várias estratégias, muita ansiedade e muita adrenalina, tinha lucrado $20, que na época era aproximadamente R$50. Fiquei fascinado e aquele sonho de criança de ganhar dinheiro com futebol, de repente poderia se tornar realidade. Fiquei emocionado. E tudo isso trabalhando em casa, pela internet, em um mercado que não tem nada a ver com pirâmide ou marketing multinível. Nessa época, como meus dias eram muito corridos, eu investia apenas nas minhas poucas horas vagas, que às vezes era um jogo do campeonato japonês às 6 horas da manhã, e um domingo. Eu acordava às 5 horas da manhã, tomava um banho, um café, ia pro computador e pensava: vou trabalhar no jogo X, lucrar e depois eu durmo mais um pouco. Só que ao final do jogo, quando eu via o lucro na minha conta, ficava tão empolgado que não conseguia dormir mais, tamanha a minha satisfação. Bom, o tempo passou, eu concluí a faculdade de administração e fui aprovado nos 2 concursos públicos para administrador que eu prestei. Fui aprovado em primeiro lugar no Instituto Federal e em terceiro na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Família em festa. Todos estavam felizes, menos eu. Afinal, eu sabia que não era aquilo que eu queria para minha vida. Como o salário nos 2 órgãos eram iguais, aproximadamente R$6.000, eu resolvi ir para o instituto, pois eu achava que lá era mais tranquilo e eu teria mais tempo para me dedicar à bolsa de futebol. Conheci excelentes profissionais desse órgão público e fiz grandes amizades. Mas alguns problemas internos, o excesso de burocracia e a falta de liberdade que eu tinha me deixaram desapontado. Mudei de setor algumas vezes buscando me encontrar como funcionário público, mas nada adiantou. Além de estar cansado do meu emprego, eu não aguentava mais ter chefe que trabalhar para os outros. Eu estava extremamente infeliz e insatisfeito, me sentindo aprisionado naquele escritório, e tomei uma decisão: pedir demissão do meu emprego público. Minha família ficou em choque, minha mãe ficou algumas noites sem dormir, mas eu sabia que não queria aquela profissão para minha vida, e alguns familiares meus, até hoje, acham que eu me arrependi de ter tomado essa decisão, que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Após essa decisão, tirei o resto da semana de folga. Na semana seguinte, comecei a me dedicar em tempo integral ao que eu realmente gostava: bolsa esportiva de futebol. Ao invés de trabalhar apenas aos finais de semana, deveria trabalhar todos os dias. Eu fiquei um pouco com medo, mas pelo fato de minha única preocupação ser esse mercado, eu tirei um peso enorme das costas e não precisava preocupar minha mente com nada além desse investimento, e meus resultados triplicaram. Em poucos meses, eu consegui aperfeiçoar meu método e já estava ganhando mais dinheiro nessa bolsa do que como funcionário público. Agora, deixa eu te explicar os princípios básicos que fazem esse método funcionar. Muito antes da internet existir, as pessoas já tinham o costume de apostar umas contra as outras no seu time preferido. Tempos depois, foram criados os bolões, modalidade de aposta em que os acertadores do placar ganhavam toda a bolada das apostas. No mundo online, surgiram as casas de apostas, em que você aposta em determinado time contra a casa. Então, por exemplo, no jogo Santos contra Inter, você pode apostar que o Santos vai ganhar. Então, se o Santos ganha o jogo, você ganha da casa. Se o Santos não ganhar, a casa de apostas ganha dinheiro de você. Nesse caso, como são as próprias casas que definem seu lucro se sua aposta for vencedora, seu potencial lucro é desproporcional ao risco que você corre. Então, a longo prazo, a casa de apostas sempre ganha. Após isso, surgiu uma bolsa de investimentos em esportes chamada Betfair. Nessa bolsa você pode fazer apostas online, porém contra outras pessoas. Então, nesse mesmo jogo Santos contra Inter, muitas pessoas apostam no Santos, outras no empate e outras no Inter. Vamos imaginar que 60% do dinheiro apostado nesse jogo seja na vitória do Santos, 10% no empate e 30% na vitória do Inter. Baseado nesses percentuais, essa bolsa faz um cálculo simples e chega à seguinte conclusão: se você apostar no Santos, você aposta 100 para lucrar 65. Se apostar no empate, você aposta 20 para lucrar 145. E se apostar no Inter, você aposta 45 para lucrar 120. Como a maior parte do dinheiro apostado é na vitória do Santos, ele é considerado o favorito. Por isso você investe muito para lucrar pouco. Observe que esse lucro de 65 é a soma dos investimentos no empate e na vitória do Inter. Ou seja, o seu lucro é sobre os investimentos de outras pessoas, e não sobre a casa, então seu lucro aqui é maior. Isso por si só já torna a bolsa mais interessante que as casas de apostas, mas a melhor parte ainda está por vir. Existem 2 fatores que tornam essa bolsa mais interessante ainda. Primeiro fator: você e outras pessoas também podem apostar durante o jogo. Então imagine que esse mesmo jogo permaneça 0 a 0 até os acréscimos do segundo tempo.
Nesse momento, após os 90 minutos de jogo e faltando apenas alguns segundos de acréscimo para o jogo terminar, os investidores migraram seus investimentos que eram no Santos ou no Inter para o empate, e 99% do dinheiro estará na aposta do empate. Ou seja, no início do jogo, 10% do dinheiro apostado era no empate e 90 minutos depois já era 99%. Em outras palavras, em média, a cada 1 minuto de jogo, 1% das pessoas deixaram de apostar em um dos times e começou a apostar no empate. O futebol não é linear, mas o dinheiro investido seguiu essa média. Segundo fator, é possível você vender suas apostas para outras pessoas ao longo do jogo, se desfazendo do seu investimento e não correndo mais riscos. Agora vem a melhor parte e eu preciso de sua total atenção aqui. Imagine que em determinado momento do jogo, aos 10 minutos do primeiro tempo, por exemplo, você percebe que no próximo minuto não haverá um gol, porque o time do Santos está prendendo a bola na defesa e o Inter não consegue atacar, ou porque algum jogador precisou ser substituído, ou até mesmo porque o goleiro do Inter está enrolando para bater um tiro de meta. Então, nesse momento, você investe seu dinheiro no empate e 1 minuto depois, seu investimento já se valorizou 1%, e você vende seu investimento para outra pessoa, com esse pequeno lucro. Isso se chama trading esportivo. A partir do momento que você vende seu investimento, você sai do mercado e não corre riscos de ter prejuízo. Nas apostas, se o jogo não terminar conforme você apostou, você tem um grande prejuízo. No trading, você faz investimentos pequenos e certeiros, e você pode repetir essa operação quantas vezes quiser por jogo. A maioria das pessoas ainda não sabe que esse método existe, e isso te dá uma grande oportunidade. Imagine você começar com R$2.000. Em uma operação como essa, lucrando 1%, você lucra R$20 em apenas 1 minuto. Se você fizer isso 8 vezes por jogo, consegue lucrar R$160 por jogo. E se fizer isso em 20 jogos por mês, consegue uma renda de R$3.200 por mês trabalhando nesse mercado. E o que eu acabei de te mostrar é apenas uma das 23 estratégias que eu desenvolvi nesse mercado. Cada estratégia é melhor para determinado tipo de time ou de campeonato ou do momento de cada jogo. Além disso, é possível fazer estratégias para proteger seu capital caso algo dê errado, como um gol do Santos ou do Inter enquanto você estiver com dinheiro investido no empate. É impossível saber o resultado final de um jogo de futebol antes do apito final. Porém, se dividirmos um jogo em 90 partes de 1 minuto, algumas dessas partes são previsíveis. Saber encontrar os momentos certos e conhecer as melhores estratégias farão seu lucro financeiro não ser uma sorte. E é isso que separa os amadores que sempre perdem dinheiro dos profissionais desse mercado. Eu trabalho com isso há 8 anos e desenvolvi um método que pode te ajudar a se tornar um profissional nesse mercado. Quando você descobre as estratégias que funcionam, fica fácil repetir. Vale muito a pena, principalmente porque você está adquirindo habilidades e aprendendo uma nova profissão. É muito bacana hoje em dia acordar e ficar pensando que jogo que eu vou fazer, é muito legal, principalmente pelo fato do Juliano ser um cara confiável, um cara íntegro, um cara que está dando suporte espetacular para todo mundo. Você não precisa ser um expert em matemática ou estatística, pois a própria bolsa faz todos os cálculos para você. E eu vou te ensinar o passo a passo para você investir e ganhar dinheiro nesse mercado. Depois que eu criei esse passo a passo, eu comecei a comparar a bolsa de valores com a bolsa esportiva, e eu percebi que existiam várias semelhanças, mas percebi que a bolsa de futebol era mais simples, mais divertida de trabalhar e que tinha um rendimento muito superior à bolsa de valores. Minha experiência na bolsa de valores me ajudou muito a me adaptar ao trading esportivo. Porém, você não precisa ter conhecimento nenhum da bolsa de valores, pois o passo a passo que eu desenvolvi te dará tudo o que você precisa para entrar de vez nesse mercado. E eu comecei a aplicar meu método em vários campeonatos, como o Campeonato Brasileiro, vários campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Espanhol, Inglês, Italiano, Alemão, Liga dos Campeões, Copa do Mundo e vários outros. E foi nesse período que minha vida sofreu uma grande transformação. Eu conheci um método e um mercado que me davam 4 coisas: dinheiro, tempo, já que eu precisava trabalhar em apenas alguns jogos por semana, satisfação profissional e liberdade, pois eu conseguia trabalhar de qualquer lugar, desde que houvesse um computador e uma boa conexão com a internet.